Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa programação da tarde, nosso ciclo de palestras e painéis. Primeiramente, me desculpar pelo atraso, né? Estamos bastante atrasados. E agradecer desde já a compreensão de todos. Vamos então iniciar o painel agora, que envolve o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de ABMed, Estrutura, Ciência e Oportunidades para a Indústria de Saúde. Muito se fala, pessoal, naquele tripé de desenvolvimento que envolve governo, universidades, centros de pesquisas e o setor privado. E a ABMed, este ano, resolveu dar um passo além, um passo concreto nessa direção, para que a gente possa colocar à disposição das nossas empresas associadas um dos melhores e principais centros de pesquisa aplicada do Brasil, que é o IPT. Então, a ideia da nossa palestra agora, nesse painel agora da tarde, é justamente destacar as oportunidades de cooperação em inovação, pesquisa aplicada, ensaios, calibração, capacitação, apoio ao atendimento de normas técnicas e regulatórias, enfim, mostrar para nossas empresas o potencial do IPT e como que isso pode transformar, né? Como que a gente pode transformar a tecnologia, o desenvolvimento de tecnologias emergentes aqui no nosso país. E para isso eu tenho o privilégio de receber conosco aqui em nosso painel no dia de hoje, na tarde de hoje, a Ana Carolina Costa da Silva. A Ana é líder de gestão de colaboração científica na Siemens Healthineers para a América Latina. Ela é doutora em ciências com atuação em inovação, inteligência artificial e diagnóstico por imagem. Ana, obrigado pela presença aqui conosco. Também tenho a honra de receber aqui a Maria Carolina Clemente, do IPT Open. Maria é profissional do IPT Open, atua na conexão de tecnologia e indústria. Ela é engenheira de materiais com experiência em inovação e desenvolvimento de negócios no setor de saúde. Maria Carolina Clemente, muito obrigado por estar conosco aqui com a gente. Por favor, pode se juntar aqui a nós no palco. E também temos a Tabata Quintão. A Tabata é profissional com 19 anos de atuação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT, com experiência em gestão e articulação de projetos de PDI. Também atua com fomento à inovação, apoiando a estruturação e acompanhamento de projetos cooperativos com recursos públicos e privados. Atualmente, a Tabata trabalha na articulação entre ICTs, empresas e agentes de fomento, com foco no modelo Embrapi. Tabata, obrigado. Um prazer aqui, um privilégio tê-la conosco também. Muito bem, pessoal, eu acho que essa palestra ela se insere, eu acho que num contexto estratégico, né, de colaboração que a gente entende entre a indústria de tecnologia em saúde, especificamente o nosso setor de equipamentos, máquinas, aparelhos, dispositivos médicos, e, como eu disse no início, um dos principais centros de pesquisas aqui aplicadas do país, o IPT, né? A ABMed firmou recentemente um memorando de entendimento, como todos sabem, um termo de cooperação técnica envolvendo a associação, colocando o IPT à disposição das nossas associadas, e o objetivo é estabelecer, de fato, uma agenda concreta, que é para realmente fomentar a inovação, acelerar o desenvolvimento tecnológico e também ampliar o acesso, né, das nossas empresas às capacidades científicas e tecnológicas do Instituto, contribuindo diretamente aí para a competitividade do setor. Então, e como um exemplo disso, né, nós tivemos a grata satisfação de termos diversas empresas que tomaram conhecimento do IPT e manifestaram interesse em entender, se aproximar. Organizamos uma visita técnica ao Instituto, foi muito bom. Está aqui a Helena conosco, aqui, responsável pelo Núcleo de Tecnologias Avançadas e Bem-Estar e Saúde do IPT, uma das frentes, né, de atuação dentre as outras 8, se não me engano, das quais a gente está trabalhando com as nossas associadas. E o objetivo, e lá foi muito bom, né? As empresas tomaram, entenderam, puderam conversar, e aí é que eu brinco aqui, né? Os gênios se entendem, né? Os gênios se entendem, e o nosso papel é só fazer essa aproximação para que a partir daí, da genialidade de todos, possam surgir grandes e promissoras parcerias. E é nesse sentido que se insere a Siemens Healthineers. Eu queria que você, Ana, pudesse, por favor, então, falar um pouquinho, né, sobre esse movimento, sobre essa sinergia, como que você enxerga o IPT, os projetos que a
Siemens, que é uma líder do setor, né, e é uma grande associada nossa, como que a gente pode explorar isso melhor sob o ponto de vista da empresa. Obrigado, Ana, por estar aqui conosco. Imagina, Silvio. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um grande privilégio compor esse painel hoje. Também aproveito para parabenizar, né, essa comemoração da ABIMED dos 30 anos. Então, realmente é um orgulho, né, fazer parte também aqui compondo o painel. Bom, como responsável das colaborações científicas na Siemens, eu atuo dentro de uma linha de negócio muito específica, que é a tomografia computadorizada. Nós temos uma estratégia, uma visão aonde a gente quer chegar nessas nossas parcerias, nessas colaborações. Então, quando a gente tem essa possibilidade de encontrar esses centros acadêmicos, toda essa tecnologia, não só a questão de profissionais qualificados, mas realmente essa articulação, isso é que nós, como indústria, nós também entendemos que não podemos articular nada sozinhos. Então, eu também queria dividir com vocês, eu trouxe uma pequena apresentação para fazer um pitch aqui, o que é essa colaboração, para quem talvez não entenda, como que a indústria também se posiciona. Então, eu queria compartilhar um pouco sobre o que a gente fez, inclusive também com algumas fotos muito interessantes e que foi uma grande alegria quando a gente teve a possibilidade, após esse grande evento, a gente recebeu o grupo do IPT também na Siemens, então eu queria contar um pouquinho como que foi. Que legal, muito bom. Obrigado, Ana. Obrigado. Imagina. Então, fica à vontade. Então tá ótimo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? A telinha. Então, só para compartilhar que dentro dos projetos colaborativos na Siemens é uma estratégia do nosso negócio. Então, quando a gente pensa na estratégia de colaboração, basicamente é uma aliança de valor que a gente traça com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Então, essa aliança, ela também permite a conexão ao redor do mundo. Então, a gente estabelece, claro, a gente quer a tropicalização das soluções, mas o nosso interesse também é fazer essa conexão. Então, o nosso cliente que adquire as nossas máquinas, né, tratando a parte aqui de dispositivos médicos de modo geral, a gente entende que isso é uma proposta de valor. Então, a gente trabalha nessa parte de pós-venda também com o nosso cliente e na parte de maturidade com cada cliente, onde eu vou também tratar aqui e compartilhar com vocês. Basicamente, eu gosto de mostrar essa foto que ela representa muito a visão da Siemens. A gente está vendo um grupo de cientistas que é realmente composto por todas as unidades de negócio. Eu estou representando hoje tomografia computadorizada, mas aqui tem diversos segmentos, ressonância magnética, que também tem o Maicon, aqui colega também aqui representando o Brasil. Nós temos o time também da parte de DX, parte de digital, mas o que eu gosto de mostrar nessa foto é o impacto que a indústria quer também trazer na ciência. Eu sei que a gente às vezes pode de algum momento parecer que estamos afastados da academia, mas não é esse o cenário, muito pelo contrário, a gente quer cada vez mais impactar pensando na questão clínica. É claro que a publicação é importante, a gente quer ter marketing sobre os nossos produtos, mas qual é o impacto clínico que isso pode trazer? E essas conexões, elas são valorizadas pelos nossos clientes também. A colaboração hoje dentro da Siemens, nós atuamos em duas frentes. A gente tem a parte de pré-venda, porque muitas vezes os novos equipamentos, quando chegam no nosso mercado, nem sempre o nosso cliente tem já a maturidade pronta para aquele equipamento. Eu vou dar um exemplo, que é um tomógrafo portátil na UTI ou então numa ambulância. A gente sabe que a expertise está dentro dos nossos clientes, mas a gente também pode apoiar de uma forma estratégica. Pensando no TCO hoje, não adianta só implantar uma tecnologia sem a gente pensar no custo-efetividade dela, né? Como a gente vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, essa parte de pré-venda. E o pós-venda é o marketing clínico, é como a gente divulga, como a gente apoia o nosso cliente, como a gente divide as boas práticas que estão sendo estabelecidas aí no mercado. E pensando na maturidade, a Siemens, ela também estabelece uma aliança com o nosso cliente. Então, a gente não vai falar direto só de co-desenvolvimento, onde a gente pode usar outro fomento, como lei da informática, uma TRL específica dentro do projeto. A gente quer trabalhar em todas as frentes, seja ela na parte de educação, em que a gente promove iniciativas dentro do cliente, a parte de provas de conceito. Nós temos muitas soluções que precisam ser testadas no nosso cenário. A gente entende que a gente está na Alemanha, né, como headquarter, mas será que isso também funciona na nossa saúde? Então, é relevante para nós, sim, ter a voz dos nossos radiologistas, dos nossos especialistas. E nós acreditamos que as grandes inovações em saúde, elas não nascem de forma isolada, né? Elas nascem dentro da colaboração. Então, realmente, esse é o ponto-chave, inclusive do meu trabalho, do trabalho do Maicon também, que está aqui presente. Então, os nossos caminhos são 3 principais. A gente vai trabalhar em marketing clínico, a gente vai apoiar a produção científica e nós vamos também apoiar na parte de desenvolvimento de novas soluções, de novos protótipos. E é nesse momento que a gente ter o apoio da academia, a gente ter ICTs especializados, a gente ter os profissionais qualificados, eles são essenciais para esse momento, né? A gente não consegue fazer nada, absolutamente nada sozinho.
E aqui eu trouxe uma foto para compartilhar que foi uma manhã muito produtiva, foi uma manhã de muito orgulho para nós, que após esse evento nós recebemos a professora Helena, a professora Alessandra, a Ana Carolina minha xará, que também estava por aqui. Então para nós foi realmente um encanto ter esse momento, porque esses momentos eles são desafiadores. Aí eu te agradeço, Silvio, né, em nome de toda aqui a Abimed, sem dúvida, porque estabelecer esses espaços para nós também é complicado. Então eu pude nessa manhã não só pensar na minha linha de negócio, que é tomografia computadorizada, mas eu trouxe a linha de negócio de ressonância, nós trouxemos o time de vendas, trouxemos todo um time para que a gente pudesse juntos compartilhar com o IPT qual é a nossa estratégia. Então a gente compartilhou o nosso portfólio, mas qual é a nossa visão de futuro sobre isso? E se a gente não tem os atores principais ali que podem compartilhar conosco, a gente entende também que a gente não gera valor na cadeia da imagem. Então, mais uma vez, deixo meu agradecimento também ao Manuel Coelho, que esteve presente, apoiou, ele é o nosso head de inovação, mas claro que tudo que a gente faz aqui dentro da Siemens, eu gosto de lembrar das boas práticas, a gente está sempre atrelado ao compliance, então a gente está falando de documentação, de contratos, nós vamos avançar juntos isso com o IPT, temos interesse em outras sinergias de projetos e cada projeto vai ter a sua demanda de forma ideal, né? Pensando em todos os princípios de separação que a gente precisa também tratar. Aqui também, só para deixar uma comemoração, que nós aqui em tomografia também, esse ano é super relevante, nós comemoramos 50 anos de história de tomografia computadorizada, também comemoramos 20 anos de imagens espectrais, e eu deixo o convite também aqui para todos, né, a nossa audiência, para que façam uma visita lá na Siemens no G19, inclusive pensando na questão de futuro, né? Então, se vocês querem também descobrir um pouco mais a parte de inteligência artificial, como que a gente melhora os protocolos, como a gente otimiza a velocidade de aquisição de imagens, por favor, eu convido a todos para ir nos procurar, conversar com o nosso time, tomar um café com a gente. E eu trouxe alguns números aqui que são impactantes, até eu que trabalho na Siemens já há 5 anos, eu sempre fico impactada quando eu vejo isso. A gente está falando de 175 milhões de decisões clínicas tomadas através dos nossos equipamentos. Então, realmente é uma potência. Mas pensando em futuros projetos, eu vejo que isso tem uma sinergia enorme. A gente está falando de uma base instalada de mais de 40 mil equipamentos. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que a gente vai ter projetos para a gente poder tocar juntos e como a gente vai impactar a academia, como a gente vai impactar o nosso paciente, que é a nossa proposta de valor, e também divulgar os nossos clientes. Eu deixo aqui, então, a minha provocação com relação aos novos produtos que nós temos aqui, como um tomógrafo móvel, que é um tomógrafo para crânio, pensando em levar o atendimento direto para a UTI, e é nesse momento também que a gente entende as sinergias, como a gente adapta, né, essas soluções para o nosso mercado na América Latina. Então, quem tiver curiosidade também eu convido e deixar alguns exemplos de como a gente impacta na questão de gaps assistenciais. Então, quando a gente pensa em novas soluções, a gente precisa também entender quais são os gaps atuais da nossa região. Então, hoje a gente trabalha com nossos Key Opinion Leaders, por exemplo, o Dr. Otávio Pontes, do Hospital de Ribeirão Preto, da USP, em que onde esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui no Brasil, é onde a gente não tem um tomógrafo hoje. E existe uma regulamentação que exige, dentro de um raio de 75 quilômetros, ou a cada 100 mil habitantes, que deveria ter um tomógrafo, e a gente não tem. Então, pensando num tratamento de AVC, que tempo é cérebro, a gente entende essa demanda. A mesma coisa, a gente também está querendo iniciar isso no México com a doutora Dulce. Então, o meu papel como colaboração por mais que eu não tenha o equipamento ainda na América Latina, como a gente divulga isso, como a gente escala isso. Eu agradeço muito sempre à instituição que também nos apoia nessas conexões. Para finalizar, a gente gosta também de ideias disruptivas, então também convido aqui a audiência, caso vocês tenham algum caso, nos procure aqui do time de colaboração. Esse foi um caso muito curioso que a gente recebeu de um cliente veterinário. Esse cliente veterinário, ele tinha slots livres para pesquisa e ele tinha um apoio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, basicamente, chegaram com um desafio para nós, que vamos fazer uma tomografia de uma rocha, fizemos, e dentro dessa tomografia foi possível a identificação de uma nova espécie de dinossauro, que é a Bertasaura. Inclusive, o modelo 3D que está no museu hoje foi feito através das nossas imagens da Siemens, o nosso tomógrafo. E essa parceria, ela também, eu gosto de ressaltar ela, que por mais que a gente tenha conseguido publicar na Nature, que foi incrível, a gente saiu na Forbes, toda a parte de divulgação que eu disse, que faz parte do meu trabalho como colaboração, mas para o cliente fez muito sentido. Ele nunca tinha pensado em ter slots dedicados para pesquisa como cliente veterinário, e ele tinha slot disponível. Então, também ajudar o nosso cliente a fazer dinheiro onde ele não tinha imaginado.
Então, basicamente, essa é a mensagem. Para quem ficou curioso e já trabalha com tomografia, mas não conhece o Photon Count, eu também deixo o convite para nos visitar, porque a gente entende que a nossa estratégia dentro da tomografia, no futuro, todos os nossos tomógrafos serão por contagem de fótons. Então, eu convido também para explorar um pouco mais. E hoje a nossa mensagem também da Siemens é que a gente quer elevar a saúde de forma globalmente. E eu deixo uma mensagem pessoal, que é o que eu acredito e o que eu quero muito trabalhar também com o IPT, que é a parte de radiologia matemática, a tal da radiômica. Então eu entendo que a gente está vivendo esse momento revolucionário em que a gente vai conseguir extrair cada vez mais da imagem do que a gente já vê hoje, mas uma parte matemática, quem sabe no futuro a gente não está falando e não tem mais que fazer uma biópsia, ou em si, quando eu fizer essa biópsia, eu já sei se é algo negativo realmente ou qual é a pretensão dessa lesão. Então, basicamente, essa é a minha provocação que eu deixo, para que possamos trabalhar juntos, e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, doutora Ana. Estaremos aqui nesse dia, fazermos esse painel. Acabou a biópsia, estamos aqui, vai estar aqui o PT e a Siemens para falar sobre isso, junto, quem sabe, com a Berta Sauro? Pois não. Berta Sauro. Muito bem, muito legal esse projeto, parabenizar a Siemens por essa iniciativa. Como eu falei no início, os gênios se entendem e aí vocês desenvolvem naturalmente esse caminho, professor Barroso, que nos acompanha aqui, nos honra aqui com a presença também. Eu acho que a construção, a gente, na associação, sempre a gente teve essa visão de que uma construção de um ambiente robusto de inovação é fundamental. Por isso que nós procuramos o IPT com essa ideia de a gente realmente aproximar a nossa indústria. A partir dali, eu não sei o que ia acontecer, mas com certeza alguma coisa aconteceria. E o que aconteceu? Uma invasão no PT, Maria? Peço até desculpas por isso, pela invasão que ocorreu lá no nosso setor, Muitas empresas se interessaram por essa iniciativa, até pela reputação do Instituto, e eu acho que foi muito bom, Tabata, também essa aproximação. Queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, como que foi, como que é essa parceria, como que esse início de parceria com a gente, as perspectivas, o que vocês também esperam da gente, porque a gente possa ter uma lição de casa a fazer e, em parceria com vocês, desenvolver a tecnologia e deixar essa parceria bastante perpétua, de forma vitalícia conosco. Obrigado, Maria, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada pela palavra, Silvio. E foi um privilégio receber essa invasão no IPT. Foi um evento que aconteceu, organizado junto com a área do Nutabis, representado aqui pela Helena. O que foi esse evento? Ele chama IPT Conexão Abmed. Como o Silvio comentou, o IPT de fato se aproximou de forma institucional da Abmed e das empresas associadas, e há 2 meses atrás a gente recebeu 20 empresas associadas que tiveram a oportunidade de conhecer o IPT, as competências tecnológicas de cada uma das unidades, e, na sequência, participar de uma roda de conversas. E qual foi as primeiras percepções e aprendizados que a gente teve dessa conversa? As empresas já vieram com desafios definidos para conversar e buscar uma possível solução, e depois que conheceram o IPT e tudo que a gente fazia, eles falaram: nossa, Carol, eu vim com uma dúvida e consegui direcionar mais 5. Consegui conhecer outras áreas que vocês atuam, que a gente nem sabia, que a gente quer continuar conversando para explorar essa oportunidade com vocês. Então, manter esse relacionamento com a Abmed, fomentando esses espaços de troca e de conexão, são muito importantes. E dessas conversas todas, o que a gente aprendeu? Que, como a Ana comentou, a inovação a gente não faz sozinho, é muito cara, a gente precisa de fato de uma colaboração, e a gente tenta materializar isso de forma prática e pragmática. Então, acessando a nossa infra e compartilhando custos, tanto de ensaios, calibração, desenvolvimento, projetos de pesquisa e desenvolvimento em conjunto, é uma das formas que foram identificadas. Existe interesse em desenvolver dispositivos médicos, existe interesse em capacitação para certificações, isso foi muito procurado, e outras conversas que também surgiram, que a gente vai acabar direcionando nesses próximos passos. Inclusive, a Ana participou desse encontro, e ela está aqui justamente por conta desse fruto, dessa conversa. E a partir daqui a gente quer fomentar mais espaços como esse e criar mais oportunidades para que mais empresas conheçam o IPT. Então, na minha fala, Silvio, o que eu pensei? Em compartilhar com vocês um pouco mais sobre o IPT, para vocês também terem uma degustação do que foi visto nesse encontro, e também de forma mais pragmática, a gente sabe que fomento recursos
acaba sendo um dos calcanhares de Aquiles quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, fala de inovação. A gente sabe que é muito caro, então a gente já tem mecanismos para fazer isso de forma pré-competitiva. Tabata, que é minha colega aqui no IPT, vai aprofundar mais uma das linhas Embrapi que a gente tem no IPT como unidade credenciada, porque a partir daqui a ideia é que vocês saiam entendendo que a gente tem uma relação sólida e consistente com a ABMed. As portas do IPT estão abertas para todas as pessoas e empresas que tiverem interesse em nos visitar fisicamente, visitarem a nossa sede, dialogarem sobre fomento, recursos, que é uma área especializada do IPT para articular, orientar a escrita do projeto e o pós-projeto também, e entender que o IPT possui competências tecnológicas diversas além da saúde que viabilizam desenvolvimentos que em alguns lugares não são possíveis, porque nenhum desenvolvimento na saúde é simples, ele é complexo, e a gente sabe que a interconexão não só de empresas, mas de competências tecnológicas é que viabilizam a inovação que a gente se propõe a conduzir. Então, muito bom. Tem alguma apresentação, Carol? Por favor, fica à vontade. Sim. Esse primeiro slide, ele só conta que o principal objetivo é esse que a gente acabou de comentar, então fomentar a inovação tecnológica, fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias com as empresas, esse é o nosso principal objetivo, e fomentar a competitividade no mercado também, porque a gente faz o pré-competitivo, mas o competitivo também. Quando a gente fala no IPT, o que é o IPT? O IPT provê soluções tecnológicas para a indústria, para governos e para a sociedade. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é uma empresa pública e que possui 30% do faturamento da receita por dotação orçamentária e 67% por venda de projetos de P&D. Então, articular isso com o ecossistema é a nossa missão. A gente está aqui para que isso aconteça. Então, isso faz parte do nosso DNA. Eu não estou enxergando os números pequenininhos na tela. Fica tranquila. Estamos enxergando bem aqui no telão. Isso. Não se preocupe com os números. Eu fico devendo os números pequenininhos, mas a gente tem mais de 1.000 funcionários no IPT. O IPT é uma instituição que tem 127 anos agora, 126. E a gente já realizou na nossa estrutura mais de 2.000 procedimentos de ensaio e calibração no nosso portfólio. E a gente tem como um indicador que a gente leva isso com muita seriedade, que é o NPS. Então, os nossos clientes que já passaram e tiveram uma experiência com o IPT, eles retornam, saem satisfeitos e retornam. 84. Então, 84, então... Excelente, muito bom. E o IPT não está presente em São Paulo, a gente fica dentro da cidade universitária, na USP, no campus da cidade universitária, mas a gente também tem unidades em diversas cidades do Brasil. Então, a gente acabou de inaugurar uma sede do IPT Manaus, lá na Amazônia. A gente levou uma comitiva do IPT para levar essas competências tecnológicas que eu vou mostrar para vocês, para essa região também, para aproveitar as leis de incentivo locais. Então, diversos laboratórios, tanto em Bertioga com o biodigestor, em Franca com o laboratório têxtil, em Piracicaba com um novo laboratório que também foi recém... Pode continuar. Pode continuar. E na prática, o que o IPT faz? O que é esse ICT e o que a gente entrega na prática para que vocês também consigam se identificar e criar esses pontos de contato para nos procurar na sequência. Então, o mais conhecido, que é mais comum, é pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto para produtos, processos, software, é de fato da bancada ao piloto. Testes, ensaios, análises, é um segundo pilar importante que é transversal a todas as unidades do IPT. Inspeções e monitoramentos, essa aqui é mais para a parte de infra e obras estruturais, máquinas e equipamentos. A gente também atua com materiais de referência certificados em diversas competências, metais, cerâmicos, minerais. E, por último, treinamento e capacitação para capacitar tanto com mestrado profissional e cursos também que podem ser personalizados para necessidades da empresa. E aí, quando eu comentei com vocês que a gente atua de forma transversal em diversas competências tecnológicas, é disso aqui que eu estou falando. Eu não vou me atrever a ler todas as palavras, todas as competências que a gente tem, mas é importante entender que a gente vai desde biomanufatura até passando por energia, ensino tecnológico, habitações e edificações, materiais avançados. Então, quando a Tabata compartilhar sobre as unidades Embrapi, ela vem desse lugar, então a gente é referência em diversas áreas
do conhecimento, e para você acessar essa área você não precisa ir muito longe, é literalmente atravessar a rua. Eu acabei não comentando, mas o IPT tem 150 mil metros quadrados e 65 prédios lá dentro. Então, literalmente, você precisa resolver algo de ensaio, calibração, você está num lugar, mas é na área da saúde, você atravessa e vai falar no laboratório da Helena, no Nutabis. Então, a gente acaba conseguindo concentrar isso, e essa articulação de competências é que viabiliza inovações. Destacando no Nutabis como a nossa unidade de saúde e trazendo para esse contexto das empresas associadas à ABMed, os ensaios eletromédicos, calibração e ensaios em aparelhos, compatibilidade eletromagnética e também tecnologias digitais. A gente tem uma unidade de tecnologias digitais no IPT, então todas as empresas que atuam e tem esse desafio da inteligência artificial acoplada a equipamentos, o IPT é capacitado para atuar nesse lugar. E também, compartilhando com vocês, a gente tem hoje dentro do Nutabis um laboratório multipropósito, que é de fato o lugar que a gente pode colocar isso em prática e materializar essas inovações. Então, esse espaço multifuncional, essa infraestrutura tem 117 metros quadrados, reservados justamente para essa implementação de equipamentos. E ele é flexível. Então, a empresa que não quer gastar ou ter tudo sozinha, ela faz junto com a gente, compartilha esses custos, e a infra, não só o conhecimento, mas a estrutura também. Então, de forma geral, o IPT atua dessa forma, e a área que eu atuo, que eu acabei não falando no início, é o IPT Open. O IPT Open é a área do IPT de inovação aberta que é responsável por articular todos os atores do ecossistema, externos e internos, que internamente no IPT também é outro ecossistema. Então, aproximar da ABMed e ficar responsável por essa aproximação, eu fico assim, é um canal de entrada para quem tiver interesse, porque a gente sabe muitas vezes que quando entra um projeto por uma unidade, às vezes ela não consegue conversar com outra. Então, entrando pelo IPT Open, a gente faz uma qualificação do desafio, entende quais são as competências tecnológicas necessárias para resolver esse desafio, e a gente articula as pessoas técnicas para isso. Depois a gente passa o bastão e vocês seguem. Então, o IPT Open acaba sendo a porta de entrada. A gente atua, eu vou passar brevemente por isso. A gente tem o centro... Fica à vontade, o palco é seu. Obrigada. O IPT Open possui diversas frentes lá dentro. A primeira que surgiu há 6 anos atrás e que idealizou o início do IPT Open foram os centros de inovação. Então, as empresas elas se instalam fisicamente dentro do IPT. No final do mês, o Google vai lançar a sede para 450 engenheiros focados em acessibilidade e inteligência artificial. E a gente tem... E o foco dessa parceria é de longo prazo. Então, quando a empresa se instala, ela desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento com a gente, usa e não só a nossa infra, com os nossos pesquisadores para aproveitar das competências tecnológicas que a gente possui. Então, esse é o primeiro mecanismo. A Intellia de educação, a Vale, a gente tem a V2Com com a VEG. Enfim, quem tiver interesse tem espaços disponíveis ainda, tem espaços na área da saúde, e são todos bem-vindos para a gente construir esse espaço em conjunto. E a partir daí a gente tem o espaço, tem as competências tecnológicas, mas a gente também olha para as deep techs, para as startups. Então, a gente desenvolve programas de aceleração tecnológica, a gente não olha para a parte de negócio das deep techs, a gente está olhando de fato para o desenvolvimento da tecnologia e avanço no TRL, e também articula essas deep techs com empresas via programas de inovação aberta. Aqui são alguns números do Sebrae, a gente já roda programas Start Bio com eles, Start Mercado e de inteligência artificial, então são deep techs, startups focadas nessas temáticas. E eu pulei dos números, mas a gente já acelerou, já avaliou mais de 3 mil startups e já rodou diversos ciclos lá dentro. Então, e a gente vai rodar com outras competências técnicas a partir do ano que vem. A área dos hubs, que é a área que eu atuo mais próxima, que é justamente essa da articulação, e a parte que a gente entendeu que atuar de forma setorial com associações, um conjunto de empresas que possuem desafios comuns ou olham por uma temática específica, é um lugar que a gente pode olhar com mais assertividade. Então, o que a gente tem buscado também é encontrar, por exemplo, na reunião, no encontro que a gente teve da ABMed com o IPT, a gente já teve um tema comum a pelo menos 40% das empresas que participaram do encontro.
e a partir daí a gente pode articular essa temática como um projeto pré-competitivo. Aí a Tabata, com o olhar de fomento, nos ajuda a entender qual é a melhor linha, qual é o melhor mecanismo para trazer recursos no lugar pré-competitivo, e a partir daí a gente distribui também para projetos competitivos, que aí a empresa, cada uma tem seu diferencial no mercado. Então todo aquele custo do início, que muitas vezes a empresa não tem como marcar, a gente consegue criar esse mecanismo do pré-competitivo dentro do IPT. E essa estrutura de hubs já tem uma governança estabelecida, a gente já fez esse desenho, então as empresas que tiverem interesse em conhecer mais sobre esse programa, fala com a gente também, porque a gente consegue buscar fomentos, mas também articular de outras formas que o mercado ainda não articula. Então, pensando no IPT, esse é um dos diferenciais que a gente também coloca para essa articulação com vocês. E aí eu vou ser bem breve agora, porque eu já falei muito e quero passar para a Tabata, que a parte dela é muito mais interessante agora. Mas os principais pontos dessa nossa parceria... Obrigada, Silvia. Principalmente a parte de inovação, o apoio técnico e regulatório e a educação e capacitação. Então, nas parcerias de inovação, o que a gente propõe dentro desse acordo de cooperação com a ABMed, olhando especificamente para esse pilar, é impulsionar esses projetos de pesquisa. Então, a gente recebe os temas que vocês já propõem, ou fica à disposição também para propor, olhando para rotas tecnológicas e estudos de inteligência de mercado, que a área da Tabata também é responsável por fazer. A mobilização do ecossistema é justamente essa articulação feita pelo IPT Open internamente e de forma externa. Então, a gente sabe que muitas vezes desenvolver um novo dispositivo médico necessita de um hospital. Então, o Hospital das Clínicas que está aqui, participou do painel anterior, é nosso parceiro. O Hospital Albert Einstein é nosso parceiro, e a gente consegue conversar com outros atores para viabilizar o projeto de pesquisa que for necessário, a inovação. E a gente também faz o estudo para entender a instalação da empresa dentro do IPT, via centros de inovação. No apoio técnico regulatório, a gente apoia não só o cumprimento das normas, mas todo o processo, que vai desde o suporte da interpretação da norma até as adequações necessárias. Ensaios e calibrações, como eu falei para vocês, o número de ensaios que o IPT faz, isso já é nossa rotina, já é nosso dia a dia, então nos consultem, a gente pode avaliar a necessidade específica que vocês tiverem. Gestão metrológica e calibração, então a gente calibra e certifica os equipamentos que são usados para construir esses dispositivos. O IPT é reconhecido pelo Inmetro, já. Aí essa parte mais específica, depois a Helena é a melhor pessoa para esclarecer para vocês, mas é um dos pilares importantes e que a gente coloca como um dos diferenciais de atuação do IPT. E por último, capacitação e educação, que entram justamente nos treinamentos especializados de acordo com as necessidades da indústria. Então, existe o nosso mestrado e também a gente personaliza o que for necessário. Esse evento que a gente está participando aqui com vocês é uma das propostas da nossa cooperação, e outros serão realizados lá dentro do IPT também, e a partir daqui é a questão da gente construir novas agendas. Silvio, já fica o convite para o próximo ser lá no IPT. Obrigado, estaremos lá. Estaremos lá, porque depois tem novidade. Tem novidade. Então, e entra nesse lugar da visita técnica. Então, do meu lado, agora que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o IPT e as principais frentes de atuação com a ABMed, fiquem à disposição também, procurem a ABMed, façam solicitações específicas, compartilhem desafios ou nos procurem para compartilhar desafios específicos. A gente está à disposição para ouvir mais do que falar, para a gente conseguir propor de forma mais assertiva. O espaço do IPT, auditório, sala de reunião está aberto e à disposição para evento, encontros menores, encontros específicos para discutir uma temática. Então, se a empresa quiser trazer um desafio específico de forma privada e que a gente articule as unidades do IPT, a gente faz esse encontro personalizado também. Possibilidades são muitas. Agora, passo a palavra para o Silvio de volta. Então, pode ser para a Tabata. O que eu queria mencionar é que, obrigado, Carolina, pela apresentação. Ficou muito claro as frentes de atuação do IPT, claro para nossas empresas, não só as que estão aqui hoje conosco, mas quem nos acompanha no nosso canal do YouTube. Você sabe que essa parceria, ela acabou extrapolando bastante aquilo que a gente tinha como visão inicial. Num primeiro momento houve a visita das nossas empresas do IPT,
Mas num segundo momento, que vocês não sabem, você falou, Silvio, visita a gente lá. Então, tivemos manifestação de empresas, inclusive fora do estado de São Paulo, querendo entender um pouco melhor e se aproximar do IPT. Isso acabou gerando uma demanda para mim, porque me disseram, Silvio, se você não conseguir com o IPT, porque está no estado de São Paulo, isso é uma coisa restrita ao estado, você vai ter que se virar para tentar uma parceria semelhante aqui no meu estado. Né? Tivemos manifestações de ICTs fora do Brasil, pessoal, tá? Querendo se aproximar do IPT, que é um ICT, sem dúvida nenhuma, né, de excelência, para tentar desenvolver um tipo de tecnologia específica que, às vezes, nossas empresas são em grande parte multinacionais, algumas delas não têm o ICT aqui e gostariam então de vir para cá, desenvolver alguma coisa aqui e às vezes ficam um pouco receosos. Tendo conhecimento da parceria com o IPT e o Instituto, como tem o seu, né, a sua reputação, já iniciaram conversas para tentar vir aqui visitá-los também, para a gente poder tender a fazer uma agenda. Então, mais empresas, pode ser que mais empresas, aí a gente gere uma demanda maior, esse é o objetivo da gente. Por falar em gerar demanda maior, Tabata, né? Falando em fomento, então, das oportunidades que as empresas que procuram uma unidade PT como unidade Embrapi, né? A gente sabe que, enquanto unidade Embrapi, o IPT traz não só uma assessoria técnica, mas também conduz, dá uma orientação ali na condução dos projetos. Às vezes as empresas têm o projeto, tem a questão do fomento, precisa do fomento, mas às vezes também não sabe exatamente em águas navegar. E eu sei que vocês conseguem também, além do fomento em si, vocês conseguem pegar a empresa pelo braço e, vamos fazer isso aqui, é dessa forma. Então fala um pouquinho pra gente dessa frente, por favor, de fomento do IPT. Obrigado, Tabata. Imagina, obrigada pelo convite. Bem feliz, fico sempre muito animada em dizer como executar tudo isso, né? Então, já entendemos que existe a necessidade da indústria, já entendemos o que é o IPT, já entendemos o que é a parceria IPT-ABMED e agora o objetivo é entender como é que a gente vai colocar isso na prática, como é que a gente vai chegar lá na indústria e mostrar que essa tecnologia tem futuro. Tem uma apresentação que era a continuação da apresentação da Carol. Por favor, pessoal, colocar a apresentação. Continuidade da apresentação estava no mesmo arquivo que o arquivo da Carol. Mas vamos bater num papo, porque a nossa técnica ali vai providenciando aqui a continuidade. Obrigado. A ideia, Silvia, era trazer um mapa do fomento. Então, assim, eu trabalho diretamente com projetos Embrapi, represento as 2 unidades Embrapi do IPT. Mas a ideia é mostrar que no Brasil a gente tem incentivos. Né? Então, o meu primeiro slide que eu ia apresentar, depois eu passo rapidinho, é onde é que está o dinheiro? Né? Como é que a gente faz para acessar esse dinheiro? Então, a gente tem recursos da FINEP, a gente tem, para quem é de São Paulo, tem recursos da FAPESP. Tudo vai depender do estágio da sua tecnologia, da maturidade da tua empresa e o que você precisa. Se é uma pesquisa básica, se é uma pesquisa aplicada. A ideia é apresentar as nossas unidades, então nós temos 2 unidades Embrapi, que é a unidade de alto desempenho, materiais de alto desempenho e de escalonamento de processos biotecnológicos, então IPT Bio e IPT Mate, popularmente conhecidos. E ali a gente trabalha de forma transversal também. Então, todas aquelas competências técnicas que a Carol mostrou do IPT, elas estão disponíveis dentro da nossa unidade Embrapi. Então, não são todas as unidades de negócios que estão ali. Joia, Tabachi, conseguimos. Chegamos, vamos lá. Vamos ver se... Então aqui é o mapinha que eu falei. Joia, obrigado. Depois a gente compartilha aí. Então esse é um mapa de onde é que está o dinheiro. Então a gente tem os recursos reembolsáveis, a gente tem os recursos não reembolsáveis e temos também os incentivos fiscais e as obrigações legais. Então tem muitas empresas que têm acesso à lei da informática e precisam investir em P&D. Então esse dinheiro, esse recurso, ele pode ser investido dentro de um projeto de P&D com o IPT. Eu trouxe aqui uma oportunidade que eu encontrei da FINEP, que está aberta. Legal. São 300 milhões de reais disponíveis para a saúde. É um edital que ele é focado na empresa, então quem apresenta essa proposta é a empresa. Essas são as linhas temáticas e como requisito principal é ter a participação de uma ICT. Então, nós, enquanto ICT, a gente pode apoiar esse projeto, pode nos procurar, a gente olha essas linhas essas linhas temáticas que o edital precisa, a gente encontra dentro do IPT quais são as unidades de negócio e quais os laboratórios melhor atenderiam, para a gente poder viabilizar e atuar como co-executores de um projeto como esse. Muito bom. Aqui
Aqui trazendo alguns números da Embrap, só para a gente se situar. Então a Embrap ela recebe recursos de alguns ministérios, de algumas parcerias, internaliza nas unidades Embrap, que são CTs públicas e privadas, e dentro do modelo a gente executa os projetos. Então, só para ter uma noção, a Embrap em 2025 gerou mais de 1,66 bilhões de reais que rodou em projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil. Então, é um valor relevante, são 90 unidades Embrap, então dentro do IPT nós temos 2, mas pelo Brasil a gente tem unidade espalhada pelo Brasil todo. Recursos não reembolsáveis. Não então. reembolsáveis. Não reembolsáveis. Muito bom. E aí, vamos falar sobre a Embrapina IPT. Então, a gente tem as 2 unidades, como eu falei, então materiais de alto desempenho. Materiais de alto desempenho foi a primeira unidade Embrap, então a gente participou lá do Embrap Piloto. Quando o modelo deu certo, a gente credenciou a primeira unidade, né? Então o IPT participou do Embrap Piloto. Na unidade de materiais nós temos ali 97 projetos, já rodamos mais de 151 milhões de reais em projetos negociados, apoiamos 68 empresas, então você vê que a gente tem uma taxa de recompra muito alta, né, de 97 para 68 empresas, então o fase 2, o fase 3, a tecnologia ela continua, e nós temos na unidade PTMAT mais de 26 milhões de recursos Embrap disponíveis para novos projetos. Então acho que esse é o principal recado, temos recursos, né? E aqui do lado, nós temos as nossas linhas de atuação. Então, dentro da nossa unidade PTMAT, esses são os temas que a gente consegue atuar. E eles vão desde materiais poliméricos para metais e ligas, enfim, passando por combustíveis sustentáveis e transição energética. A gente tem de tudo, a gente consegue atuar de forma bem transversal. E a unidade de processos biotecnológicos, que está passando por um recredenciamento agora. Então, o recredenciamento agora da unidade a gente pode atuar até 2030, está em fase de assinatura. 21 projetos, 64 milhões, 18 empresas atendidas, e esses recursos disponíveis são os que a gente tem, mas agora a gente já pediu um recredenciamento, vem mais 15 milhões, 20 milhões aí para investir em projetos de P&D. Acredito que essas linhas de atuação tenham mais aderência com as empresas que estão nessa parceria aí. Conseguimos incluir agora a parte de biotecnologia digital, biosensores e bioprocessos 4.0, por exemplo. Então, são projetos focados nesses temas que a gente consegue rodar dentro da unidade PTB. Falando rapidamente sobre as modalidades Embrap. Então a gente já sabe que tem competência técnica, a empresa tem desafio, mas como é que faz? Como é que funciona? Como é que a gente paga? Quanto que paga, né? Vale quanto? Então, dentro das nossas 2 unidades, a gente tem as metas e os recursos disponíveis. O modelo tradicional, a Embrapia, ela paga até 33% do valor total do projeto, com recursos não reembolsáveis. Lembrando também que são projetos a preço de custo. Então, num projeto Embrapi, a gente, enquanto IPT, a gente precifica e não tem lucro, não tem nada. Então, é realmente quanto custa o projeto, que o objetivo é realmente colocar a indústria para frente e apoiar a tecnologia. Nesse tradicional, a gente consegue ir num TRL de 3 a 6, empresas de qualquer porte, desde que sejam brasileiras, né? E o IPAP paga 33%, e a diferença ela é compartilhada entre o IPT, que dá uma contrapartida econômica, com horas de equipamento, e aí sim recursos financeiros da empresa. A modalidade Sebrae, eu acho que é a modalidade que ultimamente a gente tem mais vendido projetos, que a gente consegue pegar essas pequenas empresas e essas startups que precisam passar pelo tal do Vale da Morte, que precisam, né, de apoio tecnológico para desenvolver a sua tecnologia. A gente consegue, na diferença, a gente consegue num TRL de 3 a 9, então a gente consegue realmente ir até o final da tecnologia. E como é que funciona? Neste caso, a Embrapia ela paga 50% do valor total do projeto, de recursos não reembolsáveis. Os outros 50% fica para contrapartida econômica do IPT e recursos financeiros da empresa. Se a empresa vier sozinha, só uma startup, o Sebrae ele paga 70% do valor da pequena empresa. Se ela vier sozinha, tem um limite de 150 mil reais. Se ela vier com uma média ou grande empresa, o Sebrae paga até 200 mil reais da parcela da pequena empresa. E se for uma aglomeração com várias empresas, ele paga até 300 mil reais da parcela do aglomerado de pequenas empresas. Então, é uma modalidade muito boa. A gente vê resultados assim tecnológicos, empresas que realmente chegaram perdidas, onde é que a gente vai, para onde é que a gente chega, e com o apoio do Sebrae dentro das modalidades da Embrap a gente consegue avançar
de forma considerável. A parceria com o BNDES continua com a Embrap. O banco, então, selecionou alguns focos tecnológicos para apoiar. Dentro desses focos tem o foco de saúde, então a gente consegue atuar num TRL de 3 a 9 e a Embrap também dá até 50% do valor do projeto se a empresa faturar menos de 90 milhões ou for da região norte do país. Dentro do foco de saúde, eu trouxe um slide aqui mais focado em vocês, que eu acho que é importante. A gente consegue, por exemplo, em TRL para fármacos de 3 a 7 e para dispositivos médicos a gente consegue atuar de 3 a 9. Muito bom. Os temas são esses, conseguem se beneficiar desses 50% da Embrap. Como contratar, né? Então, já sabemos todas as modalidades e o intuito desse slide é mostrar que é um fluxo simples, né? Então, a gente entende que a gente precisa de 4 etapas. A prospecção, vamos conversar, vamos entender qual que é a demanda, tem enquadramento, não tem enquadramento, como que é a tecnologia. Chegamos, tem enquadramento, a gente passa para a elaboração desse plano de trabalho. Vamos construir junto com a empresa, entender as necessidades, alinhar as expectativas e aí a gente vai assinar um termo de parceria e executar o projeto. Então, não precisa de edital, é fluxo contínuo. A unidade Embrap tem total autonomia para dizer se o projeto pode ser via Embrap ou não. Então, não precisa mandar para a Embrap para passar por uma aprovação como é um edital FINEP, por exemplo. A gente consegue ter essa autonomia. Então, o objetivo desse slide é isso, é mostrar que o fluxo é relativamente simples. Não tem edital, é fluxo contínuo. É fluxo contínuo direto com a unidade. Excelente. Então, se a negociação for fluida, em 2, 3 meses você tem o seu projeto rodando. Então, a negociação é bem fluida, acho que depende aí da disposição dos dois lados, né? Então, se tiver muito bem estabelecido, a coisa é para funcionar de forma rápida. Esse é o objetivo do modelo. Muito bom. Não sei se tem. Embrap na saúde, eu trouxe só alguns dados para mostrar que dentro da Embrap, de forma geral, esses dados, ele está disponível no site da Embrap, tá? Então, dentro das 90 unidades, o foco de saúde, ele é o terceiro foco mais atendido dentro da Embrap. Então, são só alguns números assim para demonstrar que a saúde a Embrap está atuando no tema de saúde, é um tema relevante e as unidades Embrap estão prontas para atender essas demandas. Como só um exemplo de sucesso, eu trouxe um case aqui com a empresa GoNexter, que roda pela unidade IPT Bio, que é um dispositivo que foi criado, né? E a empresa trouxe esse dispositivo, que ele é com inteligência artificial e fluorescência por imagem para identificar em tempo real áreas comprometidas por tumores durante a cirurgia. Então, é uma tecnologia muito legal, é uma parceria que está acontecendo com o apoio do Sebrae. Então, só para trazer um exemplo que é uma tecnologia relevante, é uma tecnologia importante e que num projeto como esse de quase R$1 milhão, a empresa, uma pequena empresa, uma startup, pagou cerca de 15% do valor total do projeto. Fantástico. Então é só para mostrar o quão interessante o modelo é, plantar a sementinha para que vocês nos procurem e para que a gente possa fortalecer esse relacionamento que está nascendo. Aqui eu trouxe só algumas provocações, alguns possíveis temas de projetos que a gente pode atuar junto na área da saúde dentro das nossas 2 unidades, é mais para a gente pensar junto, de repente alguém se enxerga ali e fala, poxa, uma embalagem técnica para materiais hospitalares, podemos atuar. E o legal e o grande diferencial do IPT é que a gente consegue usar toda a infraestrutura do IPT, né? Então, a gente consegue atuar de forma muito transversal, tanto na parte, atuar em rede entre as nossas 2 unidades, então, desenvolver um material e ver a compatibilidade dele, biológica. Então, é para trabalhar de forma completa e entregar uma grande tecnologia. É isso, agradecemos, né, a parceria BIMED IPT, a ponte entre a ciência e a indústria da saúde. Tabata, Carol, muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos, então, por favor, entrem em contato. O objetivo é que a gente faça essa parceria acontecer de forma ativa. Muito bom, Tabata. Obrigado pela explicação, muito claro aqui pra gente, as oportunidades para nossas empresas. Você sabe que nós somos procurados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC. Eles estão com um projeto chamado Selo Verde. Eu vi aqui, Carol, que existe projetos em ESG, ali no IPT, né, na apresentação. E apenas 4 setores foram envolvidos pelo Ministério. E a BIMED foi um dos setores que foi convidado a participar de um projeto piloto
eles têm uma ideia de perguntar para nossas empresas associadas se existe algum produto ou item dos quais poderia ser empregado bioplástico na cadeia de produção. É uma ideia só, né? Sem prejuízo de outras frentes. E muitas delas pensaram no desenvolvimento futuro desse tipo de produto e talvez procure até o IPT, né, para desenvolver. Eu vi que estava ali em embalagens, não é um produto hoje existente, o Ministério mencionou que poderia ser um projeto no futuro, né, e eu vejo algumas sinergias às frentes que você colocou aqui. Algumas empresas também já nos perguntaram sobre esse assunto, se o produto tem que ser agora ou se a gente pode de repente pensar lá na frente nessa produção, se podemos envolver ICTs, estudo conjunto. Eu acho que o IPT, eu vejo uma frente aqui com o IPT para desenvolver, se não for no produto, as embalagens, enfim, seja no bioplástico ou em outras frentes, né, de atuação, como por exemplo redução do emprego de gás hélio, em alguns equipamentos assim. A gente pode pensar junto, teve alguns insights aqui, vamos ver se a gente avança nisso. E por falar em avançar nisso, né, doutora Ana, a BIMED não pensa numa colaboração apenas meramente institucional, né? A gente conversava com o professor Barroso ontem, né? E a gente falou somente nesse sentido. Às vezes você tem parcerias que é aquelas parcerias que, você aperta a mão, shake hands, tudo bem, aquela coisa que vai, não vai. E aí eu falei, professor, aqui a gente, né? O professor entendeu que no nosso caso era diferente, porque a gente estava realmente imbuído em envolver todo o ecossistema, envolver nossas empresas, para, além de uma colaboração meramente institucional, na prática, integrar a infraestrutura tecnológica, né? E aí eu queria que você, então, doutora Ana, com essa aproximação com o IPT, mostrasse para nossas empresas, outras empresas. E a BIMED não é um ambiente concorrencial, é um ambiente colaborativo. E aí, essa experiência do Siemens, essa iniciativa, essa visão que vocês tiveram, dá o passo a passo de como foi para aquela empresa que, isso aqui faz sentido para mim, mas eu perdi a visita lá, eu não tive a oportunidade de conversar com a Carol, nem a Tabata. Dá o caminho, o roadmap para as empresas se aproximarem. Foi assim, agora sim, depois eles foram lá na empresa. Dá aquele caminho para as empresas se encorajarem e entender melhor como navegar nessas águas. Por favor, doutora Ana. Claro. Obrigada pela pergunta. Eu acho que primeiro é a coragem de achar o tempo. Eu vou dizer isso porque eu sei que as prioridades na nossa rotina são enormes, né? Todo mundo aqui tem uma rotina de trabalho, tem, enfim, infinitas reuniões remotas, presenciais. Então eu digo pela coragem, porque nesses momentos que os canais são abertos, a gente tem que aproveitar e desfrutá-los. Eu, no primeiro momento que eu tive 5 minutos com o professor Helena. Imagina ter 5 minutos com uma mente brilhante assim. Sem dúvida. Né? 5 minutos. Privilégio nosso, né? Não é? Então, basicamente, nesse momento que foi muito dessa coragem, mas estabelecer dentro desses contatos, principalmente a indústria também, eu entendo, a gente tem um portfólio enorme, só em tomografia a gente estava mais de 15 equipamentos. Então imagina, num curto espaço de tempo a gente não vai chegar, né, nos próximos projetos, mas dá a oportunidade. Então eu acho que a receita do bolo é a coragem, vamos nos aproximar. Então assim, a gente tem que parar a nossa agenda, não adianta só seguir no que a gente está fazendo, a gente tem que olhar para o lado. E assim, eu vejo, temos clientes em comum, Hospital das Clínicas, Hospital Albert Einstein, que agora vai contar com contagem de fótons, enfim. Então a gente tem que plantar o que a gente quer construir no futuro. Então esse momento ele é decisivo. E o segundo passo, pelo menos aqui também pensando em colaboração, é estabelecer os prazos. Então, dentro aqui da Siemens, a gente também, tudo que a gente começa, a gente estabelece prazos, né? Então, quando a gente recebeu a visita, a Ana que diga, né, minha xará, a gente já estabeleceu, não, em 15 dias a gente já vai voltar a se falar, daqui 2 semanas, então a gente estabelece prazos, porque senão a gente perde a cadência. E em projetos que a gente está vislumbrando como futuro, se a gente não estabelecer muito bem esses prazos, essas visitas, então, a partir do momento que a gente se encontrou lá, a gente já quis marcar a próxima na Siemens, já vamos marcar a próxima remoto de novo. Então, esse também é a minha dica, não perder essa cadência, né? Então, ter esse momento dessa sinergia, mas não perder a cadência também do que se quer realmente construir em conjunto. E leva-se tempo, né? Não ia ser só nos nossos 5 minutos de primeiro encontro que a gente ia estabelecer isso. Muito bom. Pessoal, vou abrir aqui, se alguém quiser se manifestar ou tiver alguma dúvida em relação ao IPT, o IPT enquanto unidade Embrapi, perguntas aqui para Siemens, explorar um pouquinho nossos convidados, se não, eu desde já gostaria de agradecer. Eu acho que na pessoa do nosso presidente, né, o Fernando Silveira, que sonha com
com desenvolvimento de tecnologia aqui, produção local, nacional, né? Nossas empresas são multinacionais, mas muitas das nossas empresas, como a Siemens, têm essa visão de produzir aqui. Eu acho que essa questão do prazo é muito interessante, muito importante. Anteriormente nós tivemos um painel aqui que tratou de interoperabilidade. Tivemos aqui o Ministério da Saúde, que trata desse assunto lá, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, né, o assessor da Secretaria da Saúde. Tivemos o professor Marco Bego também e a Camila representando o nosso setor. E aí no final eu dei uma provocada no nosso convidado dizendo, olha, quando que nós vamos ter um cenário interoperável pleno no país? Eu quero uma data, né? E até desafio, se vocês acertarem, depois a gente vai instituir um prêmio IPT, ABMED, né? Vamos voltar aqui nessa data, né? E eu fui provocativo nesse sentido, assim, se você, todos são muito otimistas com essa questão da interoperabilidade, né? Tivemos avanços importantes, né, nesse setor, e no final eu fiz essa provocação e vou falar uma coisa para vocês, cravaram 2030 como um ano em que a gente vai ter, talvez, não sei se um cenário completamente interoperável entre sistemas público-privado, em todas as esferas de governo, talvez não nesse mundo, né, ideal, mas assim, vamos estar muito próximo com muitos avanços nesse sentido. E aí, essas parcerias, eu acho que é muito importante pensar lá, pra você não ficar aquela, como você falou, não tem cadência, vai ter interoperável. Eu estou trazendo esse assunto da interoperabilidade porque tem a ver com tecnologia. O pessoal está se debruçando sobre esse assunto, sobre esse tema. Materiais especiais, tecnologias digitais, o IPT Open, o pessoal estão conversando internamente como fomentar isso. Quem precisa de recursos, está lá comandado em Embrapi. Então eu acho que o nosso papel é muito isso, é fazer uma articulação, tentar enxergar sinergias e aproximar às vezes as nossas empresas de centros de excelência como o IPT. Eu acho que integrar esse tipo de ecossistema para estimular projeto, ampliar acesso à tecnologia, a gente precisa avançar nessa construção de um setor mais inovador, e eu fico muito feliz dessa parceria com o PT. Eu acho que vai ser bastante promissor, tem muita coisa por vir, e eu conto então com sempre a presença de vocês com a gente, professor Barroso, Helena, todos lá do IPT, professor Anderson, para que a gente tenha realmente um cenário para os nossos equipamentos e dispositivos médicos, um cenário realmente muito promissor. Pessoal, senhoras e senhores, eu queria aqui agradecer Tabata Quintão, doutora Ana e Carolina Clemente. Obrigado, gente.